E aí, pessoal, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí de volta com um tema muito legal, as progressões. Vamos falar de sequência numéricas. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Então, vamos lá. Vamos abordar o conceito de sequência numérica como uma função, mas é só só para início mesmo. Então, os números que entram fazem parte do conjunto que a gente chama de domínio. Esse 1, 2, 3 até n. N é aquele famoso número natural que a gente desconhece. Esses primeiros são naturais mesmo porque é uma contagem. Tá? E o resultado dessa sequência é o valor que sai da função. Então, a gente tem cada número como uma ordem, né? Os numerais ordenados. Tá vendo que esse conjunto aqui ele aparece aqui pequenininho, é como se ele fosse somente o índice. É para a gente poder identificar os números quero citar um determinado número de uma sequência, eu chamo ele de A5, então você já sabe que é o quinto número, assim por diante. Mas o que vale mesmo na sequência são os valores, que são esses carinhas aqui, tá bom? Então, olha aí, ó, o f de 1 é o A1, tá vendo aquilo que eu falei antes? O valor se refere ao número, é o índice, é só isso. Então tá aí, ó, uma sequência de números ímpares positivos, 1, 3, 5, n, não sei o que, na qual o primeiro termo é 1, o segundo é 3, o terceiro é 5, e assim por diante. Uma outra sequência aqui, ó, 4 primeiros múltiplos de 5. Tá? É legal a gente já abordar aqui dois conceitos interessantes, ó, que essa é infinita e essa é finita. Essa tem começo, meio e fim. Então tá aí, ó, os primeiros múltiplos de 5. Essa é a sequência, mas o primeiro termo é o 0, o segundo termo é o 5, o terceiro e o quarto. E isso aqui é uma outra sequência qualquer, né? Tem uma sequência aqui de 6 termos. Se a gente fosse referir a cada um deles, a gente vai fazer que o primeiro é o 17, o segundo é o 12, mas é para organização mesmo, legal? Então, olha só. Entendendo aqui uma sequência numérica, ela é construída como se fosse uma função mesmo, uma lei, ele tem uma lei de formação. Como é que eu escrevo uma sequência dessa aqui, ó? Lembrem que o n aqui, nesse caso, ele é o índice, ou seja, o A1 é o primeiro termo da nossa sequência, o n vai valer 1. Então, olha, não tem muito o que fazer, ó. Para eu achar o primeiro termo da sequência, 2 vezes 1, né? Esse 1 aqui, deixa eu apagar, é o n, né? Menos 1, você vai ter 2 menos 1, que é 1. Então, primeiro termo dessa sequência. É legal que você note que esse n é os naturais, ou são os naturais terísticos, ou seja, não vale o 0, tá bom? Então, sempre o primeiro termo da sequência é o A1. O A2, quem seria? 2 vezes 2 menos 1, 4 menos 1, 3. O A3, o n vale 3. Estão entendendo? Que é como se fosse uma função mesmo, ó. Você vai descobrindo as coisas. 6 menos 1 dá 5. O próximo é 4. 2 vezes 4, 8 menos 1 dá 7. Então, nós temos uma sequência aqui, ó. Ela está formando uma sequência bem legal e conhecida, né? Que é a dos números ímpares, tá bom? O quinto termo, então, 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. Tá vendo? Essa aqui é a sequência que ele está querendo, ó. Tá? Os 5 primeiros números eu construí aqui e o 2n mais 1 é a forma, 2n menos 1 é a forma genérica dele, que tá dando o formato desses termos. Beleza? Construir sequência é isso. Tá? Você tem uma fórmula, parte para a destruição, pega o índice, o valor de cada um e vai substituindo lá pelo n e vai achando os termos da sequência. Escrever uma sequência definida por... Tá vendo aqui, ó, que a sequência ela tem uma forma, nem sempre você usa um formato só, como no primeiro exemplo. Aí ele está dizendo que o primeiro termo da sequência é 3. Conseguem visualizar isso? É facinho demais, né, gente? Agora, isso aqui, como é que eu entendo isso? Ó? O AN, ou seja, o enésimo termo da sequência é o AN menos 1. É o termo anterior a ele. Por exemplo, se o A
Se eu tenho o A10, o AN-1 seria o A9. Então, acostume com isso. O AN-1 é o termo anterior a um termo que você desconhece, é o enésimo termo. Mas você pode até pensar que depois dele tem um, seria o AN mais 1, e por aí vai. Certo? Constrói aqui, ó, a partir do 2. Tem lógica porque o 1 já foi definido aqui. Então, isso é tudo linguagem, gente. Como é que você constrói os termos, ó? Aquilo que eu falei anteriormente, ó. Que beleza aqui, ó. O AN, o termo anterior a AN-1, AN-2, AN-3 e assim por diante. Se você vai seguir para cá, AN mais 1, AN mais 2, né? Em cada sequência dos números naturais, a partir de um termo, você soma um para achar o posterior e você diminui um para achar o anterior. Então, isso aqui ele quer um termo qualquer, é o que tem antes dele somado com 2. Ou seja, para eu achar o segundo termo, já que ele está dizendo aqui que a sequência começa no 2, é só eu pegar o primeiro termo e somar 2. Ou seja, 3 mais 2, 5. Para eu achar o terceiro termo, eu vou pegar o anterior a ele, ó, o 2, o A2, somar com 2. Ou seja, 5 mais 2 é 7. O próximo termo é o A4, é pegar o A3 e somar com 2. Ou seja, é 7 mais 2, 9. O outro, 5. O termo 5 é pegar o 4 e somar com 2. O termo A4 é quem? Não é 9? 9 mais 2, 11. Então, está aí a sequência numérica que o probleminha está pedindo para a gente. Não é maneiro? Costuma com isso, é legal entender de sequência. Vamos lá. Agora, nesse terceiro exemplo, nós vamos fazer o contrário. Eu conheço a sequência e eu quero descobrir o termo geral. O que faz essa sequência seguir e ajudar a gente a achar os próximos números, por exemplo. Uma das coisas que eu acho mais legais nessa parte de sequência é que se você descobre o padrão das coisas, nem sou eu que estou falando não, né? Tem uma célebre frase de um matemático britânico chamado Kate Devlin, e ele diz que a matemática é a ciência dos padrões. Então, quando você descobre o padrão, acabou. Isso vale para qualquer coisa, para função, para conjunto, para matriz. Você tem que entender o padrão. Às vezes você não consegue saber formalmente como é o padrão, mas você consegue construir uma situação que te ajuda a resolver as coisas que tem aquele padrão. Então, aqui, ó. Se a gente tomar como exemplo o próprio exemplo 2 que eu acabei de fazer, você vê que ele não é a sequência dos números naturais porque ele está começando no 2. Então, o ideal era que a gente fizesse uma instrução que ele nos desse o 2 e a partir dali a gente conseguisse encontrar os outros elementos. Na letra B, então, ó, tem essa outra... Também começa no 2, mas o que segue daqui para frente é diferente. Então, quando a gente entende o padrão dessas estruturas, você consegue saber como é que a gente obtém os termos na sequência. Então, aqui o primeiro, eu fiz isso é uma possibilidade, tá? Mas você pode tranquilamente construir uma outra. Eu fiz baseado no exemplo que a gente acabou de fazer, no exemplo 2. Então, eu defini o primeiro termo da sequência. Eu coloquei no termo geral dela, tá bom? E a partir do 2, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o próximo termo, é o anterior somado com 1. Não dá certo? Ó? Então, o segundo termo é esse aqui somado com 1, vai dar 3. O próximo é o anterior somado com 1. Somado com 1, você vai obtendo todos os valores aqui. Soma 1, soma 1, soma 1. Beleza? Então, esse aqui já é o nosso termo geral, tá bom? Na letra B, também usei o mesmo exemplo, número 2, para construir ele. Então, olha que legal. Né? A partir do 2, aqui que acontece daqui para cá? Ó? Aqui você está somando 3, mais 3, 11, né? 11, mais 3, 14, mais 17. Então, eu posso dizer que a partir do 2, que ele não é múltiplo de 3, nem segue a sequência, né? Mas o 2 eu defini o primeiro termo, tá bom? E eu digo que a partir dele, a partir do segundo, eu vou pegar o anterior e somar com 3. Então, fechou.
Tá? Se você pegar aqui o segundo termo, vai ser o primeiro somado com 3, então vai dar 5. O terceiro termo é o segundo somado com 3, vai dar 8. E assim por diante. Então, essa é uma forma bem legal de estruturar uma sequência numérica. Tá bom? Determine os 5 primeiros elementos da sequência n, tá vendo? A forma geral aqui, o enésimo termo, com os naturais não nulos, definida pelas leis de recorrência a seguir. Então, ó, o primeiro termo é o menos 2, e a partir do primeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó, menos 1 elevado a n, acompanha comigo, vezes, aqui tem uma multiplicação, não precisava pôr o pontinho, mas tem, né? A n menos 1, que é o termo anterior. Também começando para o segundo termo para frente, tá bom? O que a gente faz, então? É pau na máquina. Como eu já tenho o primeiro termo, eu vou dizer que o segundo é menos 1 elevado a 2, porque o n está aqui em cima, vezes o outro termo. Então, menos 1 ao quadrado, como é expoente par, vai dar 1, vezes menos 2. Então, esse próximo termo, o segundo termo, é menos 2. O terceiro termo, o que vai ser o terceiro termo? É menos 1 elevado a 3, acompanhem comigo aqui, ó, o n, né? Está aqui. Vocês estão vendo que isso vai fazer com que o sinal fique alternado. Uma hora vai ficar positivo, outra hora vai ficar negativo e assim por diante, né? Mas vamos comprovar isso, ó. Quem que é o A2? É esse menos 2 aqui. Então, quando você faz menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. Então, A3 é 2. Agora, olha aqui que vai acontecer aqui, ó. Como o A4 ele tem que elevar a menos 1 a 4, ele vai dar 1 positivo, e o A3 é 2 positivo, ele não vai ficar alternado, como eu falei antes, ó. Ele vai dar um outro número positivo. E o próximo termo é os 5 primeiros, né? O primeiro é menos 2. Esse menos 1 aqui, então, vai dar menos 1, concordam? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, olha só o que acontece nessa sequência. Menos 2, depois fica 2 e 2, menos 2 agora, que é o quinto termo. Quem que é o sexto termo? Vai ser menos 2 de novo. Ele vai ficar alternando duas vezes 2 positivo e duas vezes o 2 negativo. Esse é o padrão que esse tipo de sequência segue. Aqui, eu escrevi a sequência aqui, ó. Escrevi a sequência bonitinha, todinha. Então, vamos lá que tem mais exemplo aí pela frente. Vamos nessa! Então, moçada, uma das coisas mais legais que tem dessa ideia, e isso aparece muito nas provas, por exemplo, da UBMEP, né? O próprio Enem, é a gente tentar descobrir o padrão com que as coisas funcionam. Então, olha esse esquema aqui, ó. Observe as figuras acima formadas com palitos e complete a tabela com o número de palitos necessário para formar triângulos. Então, tá aqui, ó. Então, reparem aqui o seguinte, o primeiro já está aqui pronto, né? Ou seja, para formar um triângulo eu preciso de 3 palitos, está aqui. O segundo triângulo, ou seja, para formar 2 triângulos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Beleza? O terceiro que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, aqui eu vou ter 7 palitos. Se eu for formar o quarto triângulo, eu quero que vocês entendam que quando você formata mesmo um padrão, você sabe o que vai acontecer a seguir. Para eu formar mais um triângulo, notem que eu não preciso de 3 palitos, porque já tem um que eu posso usar, então eu vou acrescentar mais 2 somente. Ou seja, aqui, ó, o próximo passo para 4 triângulos é precisar de 9 palitos. A partir daqui, a gente já entendeu o que está acontecendo. Para eu fazer mais um novo triângulo, eu vou precisar de mais 2 palitos. Ou seja, 5 triângulos, eu precisaria de 11, bonitinho, 11 palitos. Estão entendendo o mecanismo? Agora, o que aconteceu de um lado para o outro? Ah, professor, está somando 2. Vocês estão vendo que eu só preciso, para fazer o próximo triângulo, o primeiro não, né? O primeiro é diferente. O primeiro eu precisava de 3 palitos para formar um triângulo. Poxa vida. A partir do primeiro eu só preciso de 2. Cada vez que você quer formar um novo triângulo, você soma 2 palitos. Vocês estão vendo que a sequência vai aparecendo? Se você entendeu a sequência,
qualquer coisa que for pedida dali para frente, a gente pode construir e entendendo um padrão, você pode resolver. Então, a pergunta, quantos palitos são necessários para formar 20? 77. E quantos triângulos agora? A pergunta, quantos triângulos se podem formar com 51 palitos? Gente, o que nós estamos falando até agora, de entender a sequência e criar uma fórmula, uma regra, tá? Esse tipo de coisa que a gente estava fazendo nos outros exemplos, nós chamamos de recorrência. São fórmulas de recorrência. Por quê? Para achar o próximo termo, eu uso o termo anterior. Sacaram? Sacaram? Então, olha só. Se você formata aqui uma recorrência, ó, o primeiro termo é 3. Esse aqui é indiscutível. Sem 3 triângulos, você não forma, ou melhor, 3 palitos, você forma um triângulo, não. Tá? Então, primeiro tem que começar só com esses 3. A partir dali, você sabe que eu pego o anterior e somo com 2. Ó. Então, nós já sabemos, ó, tá vendo? O 3 é o termo anterior. E eu só precisei de mais 2 palitos. Então, eu usei 5 no segundo. Tá? O 5 do anterior, que é o segundo termo, tá vendo? Ó, peguei o segundo termo, que é 5, e somei mais 2 palitos e formei o terceiro triângulo. Ou seja, 7 palitos eu formo 3 triângulos. E assim por diante, ó. 7 mais 2 vai dar 9, a gente já colocou lá em cima. Tá? O 9 é o quê? É o terceiro termo, ou melhor, é o terceiro termo que é 7, somado com 2. E até o 5 nós teríamos 9, que é o termo anterior, ou seja, é o A4, somado com 2 é igual a 11. Vocês estão vendo que o AN, ele pega o AN menos 1 e soma com 2. É esse tipo de fórmula que a gente já estava usando de recorrência. Mas tem um outro formato que para mim é mais eficiente, que é legal a gente treinar, que é o formato de função. Nem tudo a gente consegue transformar em função, nem tudo. Tá? Às vezes tem recorrências até que usam 2, 3 termos anteriores, de segunda e terceira ordem. Mas quando você consegue, é um plus, é um passo a mais, que dá para acelerar alguma coisa. Então pensem comigo, olha só. O primeiro, em termos de função, o primeiro triângulo ele tem que começar necessariamente com 3 palitos. Tem que começar com 3 palitos, senão nem existe a função. Tá bom? A partir dali, a gente vai multiplicar por 2, mas cuidado com o que vem a seguir. Se você coloca aqui 2 vezes x, você teria então que o x é o número de termos, certo? Ou seja, se eu coloco aqui 1 como sendo o primeiro triângulo, e se você não tem esse termo aqui, ó, vou riscar ele aqui. Vocês estão vendo que eu estaria dizendo para vocês aqui que o primeiro triângulo teria 5 palitos? Isso não é verdade? Então, como eu comecei a construir a partir do segundo, já que o primeiro já está fixo aqui, é bom a gente sempre recuar um aqui. Vocês vão entender mais para frente como isso é interessante aqui, tá? Vocês vão entender essa questão de recuar um quando a gente chegar nas progressões propriamente ditas. Mas tá, considerando então que isso aqui ele gerou uma fórmula, se você faz aqui, ó, 2 vezes x, e o x é 2, por exemplo, no segundo triângulo, olha como fica legal. 2 menos 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, mais 3, 5. O terceiro triângulo, você faz 3 menos 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Vocês estão vendo que está batendo? E você ainda pode melhorar um pouquinho isso aqui, ó. Porque se você multiplica 2 vezes x, faz o chuveirinho aqui, ó, 2x, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, esse 3 menos 2 vai dar 1. Olha só, é a mesma fórmula, só que eu tirei os parênteses para deixar uma coisa só. Veja que agora não tem erro. Se você considerar o x igual a 1, eu vou achar que 3 é o número de palitos do primeiro triângulo. Se você colocar o x igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tá vendo? Segundo triângulo, 5 palitos. É a mesma ideia, só que eu usei o princípio da recorrência, transformei ele numa função. Agora sim, ó, com isso aqui, ó, vou escrever aqui em cima, ó, 1 mais 2 vezes x. Esse é o termo geral. Qualquer coisa que vier aqui, ó, 20 triângulos, beleza? 20 vai ser 1 mais 2 vezes 20, que dá 40 mais 1, 41. 77 triângulos. Dá 1 mais 2 vezes 77, dá 154 mais 1, 155. E o último, agora quando você quer pedir os triângulos, você está querendo x. E o f de x vai ser 51. Então, facinho demais, ó, jogo 1 para o outro lado.
51 menos 1 dá 50, e esse 2 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, com 51 palitos eu posso formar 25 triângulos. Não é legal? Então tem a recorrência, tem a função, tudo isso ajuda a gente a entender mais a ciência dos padrões. Né? Kate Devlin, um matemático britânico, ele diz que a matemática é a ciência dos padrões. Então entender um padrão, cara, vale a pena entender e depois aplica isso aí na distribuição completa. Vamos lá, que tem mais exemplo. Para encerrar, então, o nosso primeiro vídeo, vou trazer uma sequência muito legal. Com certeza vocês já ouviram falar dela em algum lugar, vocês conhecem, a famosa sequência de Fibonacci. Essa sequência, a estrutura dela é essa aqui, ó. O primeiro e o segundo termo, eles são 1. A sequência mesmo começa a partir do terceiro termo. E o que esse terceiro termo faz, ó? O terceiro termo ele vai somar o anterior a ele e o outro ainda o anterior ao anterior. Ou seja, o terceiro termo vai somar o termo 2 com o termo 1. O quarto termo vai somar o termo 3 com o termo 2 e assim por diante. Então, olha essa sequência como é legal. Ó. Vamos fazer os 10 primeiros termos. O primeiro termo a gente sabe que é 1. Está na definição, na regra de recorrência. O segundo também é 1. O terceiro, eu vou somar o 2 com 1. Ou seja, 1 mais 1 é 2. Então, para achar esse termo aqui, ó, você soma esse e esse, os dois anteriores. Legal? O termo A4, eu vou somar o terceiro com o segundo. Estão entendendo aqui, ó? A4. É o terceiro, é o anterior a ele e os dois anteriores a ele. Beleza? Então, 2 mais 1 é 3. Então, olha como essa sequência vai se construindo. O quinto termo vai ser o quarto somado com o terceiro. Ou seja, 3 mais 2 é 5. Vai somando, ó. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. O próximo número você já sabe, que é somar o A5 e o A4. É somar esses dois. Vai dar 5 mais 3, 8. Depois, o A7 vai ser 8 mais 5, 13. E o A8 vai ser 13 mais 8, que dá 21. E assim por diante. Ó. Sempre somos dois anteriores a ele e acha o termo na sequência. O A9 é 13 com 21, que dá 34. E o A10 é 34 mais 21, que dá 55. Então, Fibonacci apresentou essa sequência com aquela ideia da reprodução dos coelhos, né? Um casal de coelhos, procurem na internet, vocês vão ver. Tá? É um casal de coelhos que depois de um mês eles começam a procriar a partir de 60 dias. E aí, considerando que cada casal só tenha um outro casal de coelhos, a gente sabe que coelho é muito mais do que isso, mas ele vai criando uma sequência de 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Famosíssima sequência. Uma das outras formas que essa sequência aparece é quando a gente começa a construir. Vocês estão vendo que apareceu um quadradinho aqui? Vamos dizer que ele é um quadradinho de lado 1. E eu vou juntar ele com outro quadrado de lado 1. Tá? Acompanhe aqui que eu vou fazer essa sequência. Quando eu completo esses dois aqui, eu posso fechar com eles um quadrado agora de lado 2. Estão vendo? Ó? E aqui agora, se vocês olharem para esse lado aqui, ele vai ter um lado 3 que eu posso completar com outro quadrado. E por aí vai. Olha que legal. 3 e 2 dá 5. Quer dizer que o próximo quadrado vai ter lado 5. Se você começar de qualquer lado, aqui embaixo, ó, esse quadrado tem lado 8. Né? Aqui é 5, com mais 1, com mais 2, dá 8. Estão vendo? O próximo, então, vai ser 13. 13 com 8 dá 21. Esse é um quadrado de lado 21. Depois eu tenho aqui um quadrado de lado 34 e por aí vai. Essa sequência, ela é clássica, ela é muito linda e ela é reproduzida na natureza. Se você fizer arcos que ligam as diagonais, quero que vocês notem isso aqui, ó. Liga a primeira diagonal com a segunda de cada um desses quadrados, vocês vão ter um espiral lindo e a natureza reproduz isso com uma fidelidade incrível. Esse é o famoso espiral de Fibonacci. Tá? Então, para encerrar o vídeo,
Eu queria que vocês notassem na natureza que a natureza ela trabalha com um padrão matemático lindo e fantástico. Então, o nosso Deus, criador de tudo isso, ele colocou números nas coisas. E uma concha, por exemplo, ela segue esse espiral de uma forma muito interessante e maravilhosa. Né? Só Deus mesmo para criar coisas assim tão perfeitas. E o padrão de crescimento de folhas, né? Se você procurar na natureza, você vai encontrar esse padrão. A relação entre os lados desse quadrado aqui dá o famoso número de ouro, ou a razão áurea, Φ, que se aproxima de 1.600 e uma coisinha. Tá? Então, esse é o nosso primeiro vídeo com as sequências numéricas, encerrando com a sequência de Fibonacci. Tá aí a fonte de onde eu tirei as imagens, tá bom? É isso, então. Fiquem com Deus. Até a próxima, moçada. Valeu!